Olá, cursista! Nós vamos trabalhar nossa última aula, que é a rede de proteção ao estudante. Nessa aula, nós vamos abordar as questões relativas aos atos infracionais, eventualmente, que podem ocorrer na nossa escola, como os atos de disciplina tão comum, considerando a faixa etária dos nossos jovens que estão dentro desse ambiente escolar. Bom, o ato infracional e o ato disciplinar, eles possuem características distintas, mas que muitas vezes são confundidas nesse espaço pedagógico. O ato infracional é perfeitamente identificável na legislação vigente, enquanto que o ato disciplinar ele deve ser regulamentado nas normas que regem a escola. Então, nesse caso, o regimento escolar ele assume um papel relevante nessa discussão. Nós temos, por exemplo, como no regimento escolar, a necessidade de prever quais são as sanções e quais são as consequências daquela indisciplina. Então, por isso, a necessidade dessa ampla discussão na sua elaboração. Já o ato infracional, ele é perfeitamente identificável na legislação, e aqui eu trago o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que considera-se ato infracional a conduta descrita na lei como crime ou contravenção penal. Então, se aquela conduta ela tem uma tipificação legal, como crime ou contravenção, como, por exemplo, aqui, o dano ao patrimônio. Dano ao patrimônio público é crime. Então, também é considerado um ato infracional. Ameaça é crime. Também considerado como ato infracional. Furto, lesão corporal, dentre outros. E o regimento escolar? Ele deve trazer as sanções disciplinares. Entretanto, elas não poderão afrontar direitos constitucionais, acarretar vexames ou constrangimento ao estudante e nem pedir o acesso e permanência desse estudante no ambiente escolar. Então, diante de um ato disciplinar, se aquele ato disciplinar está pondo em risco a vida ou a integridade física do colega, dos professores ou até mesmo do próprio espaço público, nós precisamos retirar esse estudante desse ambiente e oferecer uma proteção, considerando a gravidade, com a rede de proteção que vamos abordar mais à frente, e também poderemos retirar esse estudante daquele ambiente com atividades pedagógicas. Não é simplesmente tirar o estudante e expulsar, mandar para casa, porque isso não pode ser feito por você, cursista. Sabemos que temos responsabilidades enquanto gestor e temos também a garantia desse acesso e permanência do estudante na escola. Muitas vezes o estudante ele só quer isso, ser retirado da sala de aula. E esse processo de cidadania ele acaba sendo fragilizado diante de situações como essa. Bom, eu convido você a visitar a página do Ministério Público Federal, que está disponível no link, um material de apoio, para que você complemente as informações quanto a direitos e deveres do estudante, neste caso específico. Com relação à rede de proteção ao estudante, eu gostaria de começar o tema abordando que essa rede de proteção envolve ações de várias instituições e áreas governamentais, ou não, que visam atuar em questões sociais de extrema complexidade, definindo estratégias para a prevenção, atendimento e fomento a políticas públicas para crianças e adolescentes em situação de risco. A escola é um papel importantíssimo nessa rede de proteção, porque muitas vezes é na escola que a gente consegue identificar situação de risco e vulnerabilidade do estudante, como trabalhos escravos, exploração sexual, tráficos de droga, no qual o estudante passa a ser envolvido, vítimas de crimes virtuais, cyberbullying, o próprio bullying, que acontece no ambiente escolar. Bom, quem faz parte dessa rede de proteção ao estudante? A educação, propriamente a escola, mas a educação como um todo, o Ministério Público, a segurança pública, com as polícias militares, civil, federal, a saúde, os hospitais, que precisam inclusive notificar casos de violência, e a assistência social. Para facilitar a compreensão do tema, eu convido você a assistir um vídeo que faz uma síntese bastante interessante com relação a essa rede de proteção. Olá! Hoje iremos falar sobre rede de proteção. Não é essa rede, apesar de que elas podem até ter suas semelhanças. A rede de proteção a que nos referimos é algo bem mais sério. É uma rede que envolve a ação de várias instituições e áreas governamentais ou não,
que atuam em questões sociais de extrema complexidade, definindo estratégias para a prevenção, atendimento e fomento de políticas públicas para crianças e adolescentes em situações de risco. Em geral, o primeiro elo para a formação desta rede é a educação, ou seja, a escola, que integra diversas políticas públicas e diversos agentes para promover os direitos da criança e do adolescente em uma rede interna. Quando necessário, e também por meio dela, criam-se articulações entre programas e serviços, órgãos governamentais ou não, que compartilham suas metodologias, conhecimentos e informações sobre os casos atendidos para que estes sejam otimizados em uma rede externa ao ambiente escolar. Além dessas ações, o acompanhamento e a avaliação das políticas implementadas, bem como a mobilização da sociedade, são fatores importantíssimos para a construção e acionamento da rede. Mas como e em que situações acionar esta rede de proteção? Vamos usar o cyberbullying para compreender melhor o funcionamento da rede. Imagine que, em determinada escola, ao entrar na sala de aula, a professora se depara com uma estudante aos prantos e descobre que esta foi vítima da exposição de sua intimidade na internet, sendo que as imagens foram divulgadas pelo seu ex-namorado, um adolescente de 16 anos. Para proteger essa adolescente de tamanha exposição e garantir sua integridade física e moral, a escola, com o auxílio da professora que acompanhou o caso, articula a rede de proteção interna, por meio da equipe gestora. Após contatar os pais ou responsáveis dos envolvidos e relatar a situação registrando em ata o ocorrido, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a escola promove um trabalho pedagógico envolvendo todo o coletivo escolar. Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, APMF, professores, agentes educacionais 1 e 2, fazendo uma formação continuada sobre a importância do respeito ao outro e sua dignidade humana, por meio de palestras, rodas de conversa, debates com toda a comunidade escolar, teatros, etc. Além, é claro, de contemplar estas questões em documentos importantes como o regimento escolar, projeto político-pedagógico, plano de trabalho docente e proposta pedagógica curricular. Dependendo da gravidade do caso e nas situações que extrapolam a função da escola, é necessário a articulação da rede externa, ou seja, contatar o conselho tutelar e as delegacias especializadas, ou, caso não existam, outras delegacias do município onde ocorreu o fato. É importante frisar que a rede de proteção existe para a proteção e cuidado de crianças e adolescentes, auxiliando nas mais diversas situações que colocam em risco a integridade física e psicológica destes. Uso e tráfico de drogas, exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes, abuso sexual, abandono e negligência por parte dos responsáveis, abandono escolar, evasão escolar, entre outras situações de riscos e violências. Sendo assim, cabe a todos os envolvidos na rede de proteção um trabalho constante de monitoramento, avaliação e aplicação das políticas públicas que visem a proteção integral e absoluta dos direitos de crianças e adolescentes, garantindo assim o direito à educação. Bom, cursista, após assistir esse vídeo e compreender de forma lúdica, inclusive, quem faz parte dessa rede de proteção, que difere da rede de proteção do ambiente, que muitas vezes a gente começa com esse trocadilho, eu preciso falar para você que a escola é uma instituição que integra essa rede de proteção, enfatizar isso, e que tem a responsabilidade junto aos agentes da rede, esses agentes que a gente já trabalhou, o agente de segurança, da ciência social, da saúde. Então a escola ela tem um papel importante de identificar, notificar, atender e manter uma atitude vigilante de acordo com a necessidade e gravidade do caso, com a proposição de ações preventivas, inclusive. Então, como gestor público, nós precisamos ficar atento à situação de vulnerabilidade do nosso estudante. E esse dirigente, ele pode, inclusive, ser responsabilizado sobre sua omissão, não só com relação à omissão pelo Estatuto dos Servidores, de saber que está acontecendo uma irregularidade e não comunicar ao seu superior, como está, de certa forma, sendo omisso diante de uma prática de crime. E aí, eu trago aqui como um dos exemplos de previsão legal com relação a essa rede de proteção, essa relação entre a escola e o Conselho Tutelar. No artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz o seguinte, que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos, reiteradas faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados recursos escolares, elevados níveis de repetência, e elevados níveis de repetência.
Bom, cursista, eu espero que a gente tenha contribuído nesse processo de formação de vocês com esse módulo de legislação educacional. Desejo boa sorte, bons estudos e que os objetivos que vocês almejaram vindo se inscrevendo nesse projeto sejam alcançados. Sucesso e até mais!